Página de abertura. Do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 58. Título: Das nascentes do coração. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Pedro, primeira epístola de Pedro 3:8. De todos os tesouros que a divina providência te confiou, um deles é a piedade, que podes libertar como um rio de bênçãos das nascentes do coração. Pensa nas lágrimas que já te passaram pela existência e nunca derrames fel na trilha dos semelhantes. Para isso é necessário raciocines e te enterneças entre a luz da compreensão e o apoio da caridade. Compadecemo-nos facilmente dos irmãos tombados em necessidades materiais, cujos padecimentos nos sacodem as fibras mais íntimas, mas é preciso igualmente nos condoamos daqueles outros que se sentam diante da mesa farta, arrasados de angústia à face das provocações que lhes desabam na vida. Basta, às vezes, perdemos lições e oportunidades preciosas para a aquisição de valores da espiritualidade maior, tão somente por fixar a observação na face exterior de situações e pessoas. O entendimento fraternal, no entanto, é clarão da alma, penetrando vida e sentimento em suas mais ignotas profundezas. À vista disso, seja a quem for, abençoa e auxilia sempre. Diante de quaisquer desequilíbrios ou entraves que te venham a surpreender na estrada terrestre, molha a tua palavra no bálsamo da compaixão, a fim de que te desencumbas dignamente do bem que te cabe cumprir. Procedamos assim onde estivermos, na certeza de que, em nos referindo à maioria de nós outros, os espíritos endividados da terra, todas as vantagens que estejamos desfrutando à frente do próximo não chegam até nós em função de merecimento que absolutamente não possuímos ainda, mas simplesmente em razão da misericórdia de Deus. Emmanuel. E agora, a palestra. Bom dia, amigos e amigas do Jefa. Nós estamos dando continuidade à nossa programação de estudos virtuais e hoje faremos comentários ao capítulo 6 da parte 2ª de O Livro dos Espíritos. Parte 2ª, como nós sabemos, trata do mundo espírita, o mundo dos espíritos, e o capítulo 6 trata da vida espiritual. Nós agora temos nossos estudos gravados todas as sextas-feiras e nós no Jefa já estamos retornando à nossa escala de estudos presenciais. Estudos presenciais que têm ocorrido aos domingos, às segundas, às terças e às quartas-feiras. Quem quiser se informar sobre os horários dos estudos, sobre a nossa programação, pode acessar o nosso site jefailha.com.br, que lá há informações não apenas sobre os estudos, mas também sobre a história da casa, sobre suas atividades, enfim, tudo que a casa nos oferece.
Dando continuidade, então, ao nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre questões que estão sob o título Escolha das Provas. Questões muito interessantes que vão tratar a respeito daquilo que mais modernamente se intitula como planejamento encarnatório. E nós temos hoje a tarefa de comentar sobre as questões 265 e 266. Mas, para que nós possamos abordar essas questões, temos que voltar um pouco atrás e fazer comentário sobre uma questão que já foi abordada anteriormente, que é a questão 264, e em que se pergunta o seguinte: o que dirige o espírito para fazer a escolha das suas provas? Em que o espírito se baseia para escolher as provas que vão ocorrer, as provas que ele vai enfrentar na sua futura encarnação? Ora, o espírito vai se basear nessa escolha em desafios que o levem a expiar as suas faltas e a progredir mais depressa. Essas são as balizas, são os parâmetros que os espíritos utilizam para escolher as suas provas. Eles veem o que fizeram em encarnações anteriores, percebem, sob esse ponto de vista mais ampliado, o que falta para eles adquirirem em termos de evolução moral e intelectual, e com isso delineiam as tarefas que vão fazê-los alcançar isso mais rapidamente. Alguns espíritos, inclusive, decidem testar as suas forças nas lutas que terão em contato com o vício. É o que diz a resposta da pergunta 264. Então, para que o espírito resista a certos pendores íntimos que ele tem, como em relação à questão de vícios materiais, em relação, por exemplo, a uma tendência que a pessoa tenha a se apropriar de propriedade alheia, né? A corrupção, alguma coisa assim, o indivíduo resolve ter uma encarnação em que ele vai, de alguma forma, ter contato com essas oportunidades, para que ele possa encarar isso e vencer, possa comportar-se de uma forma diferente. Mas aí Kardec, vendo isso, baseado na resposta que os espíritos dão a 264, e vendo que alguns escolhem o contato com o vício para poderem superá-lo, Kardec pergunta o seguinte: mas será que alguns espíritos não vão buscar uma existência ligada ao vício para poderem satisfazer os seus pendores materiais? Ou seja, será que o indivíduo não vai procurar aquela existência em que ele vai lidar com circunstâncias ou com pessoas, situações que já podem induzi-lo ao vício ou praticar imperfeições e questões viciosas, justamente para poderem exercê-las porque isso lhes agrada? E os espíritos respondem o seguinte na questão 265. Sim, isso pode acontecer, mas mais cedo ou mais tarde, esses espíritos vão compreender o prejuízo que provocaram a si mesmos, porque ligando-se a essas circunstâncias puramente materiais, eles vão atrasar o seu processo evolutivo. Como diz a resposta também, isso vai acontecer com os espíritos que ainda se encontram numa situação de senso moral pouco desenvolvido, ainda muito ligado às questões da matéria e que imaginam que, assumindo uma nova encarnação, ela lhes será favorável apenas se lhes proporcionar a oportunidade de satisfazer desejos materiais. Mas, em algum momento, eles vão compreender o prejuízo que eles provocaram a si mesmos, fazendo essa escolha por uma existência inteiramente material, onde eles apenas terão oportunidade de satisfazer esses seus pendores. Mas Deus permite isso, para que os próprios espíritos percebam os seus equívocos e para que possam pedir novas oportunidades para refazer os seus caminhos. Então, sim, isso pode acontecer. Os espíritos podem, algumas vezes, ainda dando vazão às suas tendências materiais, querer uma existência em que possam satisfazer esses desejos, mas depois eles vão perceber que erraram, que perderam tempo seguindo esses caminhos e vão, reformando seu pensamento, reformando suas disposições, perceber que podem seguir de uma forma melhor, refazendo essas circunstâncias. Na questão 266, Kardec faz uma pergunta muito interessante e que, na verdade, diz respeito a todos nós, né? Quem de nós não gostaria
de ter uma vida material tranquila, confortável, sem problemas, uma vida em que nós não tivéssemos preocupações nem sofrimentos. Certamente é um desejo de todos. E aí Kardec pergunta, não é natural que se prefiram as provas menos dolorosas? Por que nós vamos pedir existências difíceis, sofridas, angustiosas, se nós podemos escolher provas menos dolorosas? E aí os espíritos respondem o seguinte: pode parecer-vos a vós, ou seja, a nós encarnados, que seria natural escolhermos provas menos dolorosas. Ao espírito, ou seja, ao espírito desencarnado, não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, o cerne da resposta está nesse finalzinho. É a mudança de ponto de vista, a mudança de visão que os espíritos têm quando desencarnados, mais desligados da influência material, passam a ter um outro ponto de vista sobre si mesmos e sobre suas próprias necessidades. Dessa forma, os espíritos veem então que vão precisar dar passos, vão precisar seguir outros caminhos na direção da sua evolução. Então, nós, quando estamos encarnados, apenas vemos o lado penoso, difícil das provações. Vemos aquilo que nos provoca dor, vemos as dificuldades materiais, as dificuldades de relacionamento, as dificuldades de saúde, porque muitos de nós passamos. Mas, no mundo dos espíritos, o espírito pode ver como foi a sua última encarnação, o que ele fez, o que ele deixou de fazer e o que ele precisa para progredir. Como nós vimos na resposta 264, o espírito vai escolher os desafios, as tarefas que vão ajudá-lo a progredir mais depressa. Desse modo, ele vai escolher um gênero de existência que favoreça essa possibilidade. Assim, o espírito pode escolher uma prova difícil que, sob o ponto de vista material, seria uma coisa horrível, uma coisa muito difícil, uma coisa muito sofrida, mas, sob o ponto de vista da evolução desse espírito, seria extremamente proveitosa. Assim, como diz a resposta e o comentário longo e muito interessante, que vale a pena o nosso estudo, que Kardec faz da pergunta 266, não seria de se espantar que um espírito escolhesse uma existência desse tipo, uma vez que ela vai levá-lo mais adiante, uma vez que essa existência vai colaborar no seu progresso. E aí, como diz Kardec ainda, não é de se espantar que não se escolha uma existência mais suave, uma vez que essa existência mais suave não vai levar o espírito aonde ele quer, aonde ele deseja chegar. É como se pudesse dizer, né? Todo mundo gostaria de uma vida tranquila, de uma vida mansa, mas essa questão do ponto de vista da vida mansa se liga apenas às questões materiais. Do ponto de vista espiritual, uma vida mansa pode ser, na verdade, um retardamento da marcha, porque não vai nos dar as oportunidades de desafiarmos a nós mesmos, de enfrentarmos as nossas dificuldades, vencê-las e progredir. Além disso, existe um outro comentário muito interessante de Kardec sobre a questão do ponto de vista que a doutrina espírita nos dá, ou o ponto de vista que ela nos convida a ter, que está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, no seu item 5 a 7, que fala justamente sobre o ponto de vista, dizendo que o fato de nós sabermos que a encarnação é temporária, é transitória, nos leva a considerar as situações da vida de um ponto de vista mais relativo. Então, as dificuldades pelas quais nós passamos, tudo que é material é transitório. Então, por mais difícil que possa nos parecer, aquilo terá um término. E nós, aproveitando bem essas oportunidades que a vida nos oferece, nós conseguiremos dar passos mais proveitosos na nossa encarnação. É aquela frase que muitas vezes se diz, né, quando nós passamos por dificuldades: puxa vida, essa não foi a vida que eu pedi a Deus. Quantas vezes nós já não ouvimos isso, ou mesmo em momentos de mais angústia, de mais aflição, nós mesmos não dissemos isso. Isso não foi a vida que eu pedi a Deus, não, eu queria outro tipo de vida.
e aí nós nos enganamos redondamente. Nós certamente pedimos aquele gênero de vida, ou o gênero de vida que nós estamos levando atualmente, justamente para que ele pudesse nos levar mais adiante, justamente para que nós pudéssemos enfrentar as dificuldades, crescer com elas e com isso progredir. Existe uma figura que foi divulgada, né, uma figura que uma vez o médium Divaldo Pereira Franco trouxe, muito interessante, né, fazendo uma comparação com as dificuldades que nós enfrentamos e os rios, os cursos d'água. Vamos supor que um rio esteja descendo, né, uma encosta, e de repente ele encontra uma grande pedra que bloqueia o fluxo da água. O que acontece? O rio se enche, o rio cresce e passa aquela pedra e continua o seu caminho. Assim também são as dificuldades que nós enfrentamos. As dificuldades chegam até nós para que nós não sejamos bloqueados por ela, mas para que nós possamos crescer, melhorar, entendê-las e passar por elas, nos tornarmos melhores após as dificuldades que nós enfrentamos. E no comentário de Kardec, ele faz também uma comparação com a nossa vida material. Na nossa vida material, nós mesmos não nos propomos dificuldades, não nos esforçamos para conseguir determinados objetivos. Quantas pessoas, por exemplo, né, sabendo que é importante para si ou para suas famílias, vamos supor, dar um exemplo material, a aquisição de um imóvel, né, que o indivíduo deixe de morar, por exemplo, pagando aluguel, e ele acha que conseguindo conquistar um imóvel próprio, aquilo vai lhe trazer mais segurança, mais tranquilidade. E os indivíduos se dedicam a trabalhar, gastam seu tempo, suas horas, justamente nesse intento. Ora, a mesma coisa nós podemos dizer em relação à vida espiritual. Se nós nos esforçamos em relação à conquista de questões materiais, mais ainda o espírito, tendo a sua visão mais ampliada por estar mais desligado da matéria, vai também procurar empregar seus esforços, sua vontade, sua energia em superar seus obstáculos, suas imperfeições. E com isso, como na comparação com a vida material, o Kardec também fala, por exemplo, dos concursos, né? O indivíduo quer seguir uma carreira, seja, por exemplo, na vida acadêmica, ele se prepara, faz concursos para que ele possa progredir na sua vida acadêmica, galgar melhores posições de trabalho. Então, do ponto de vista espiritual, se dá da mesma forma. A nossa possibilidade de encarnação é a possibilidade que nós temos de pôr em prática aquilo que nós aprendemos, exercitamos, planejamos na vida espiritual. Kardec, diz ainda: os espíritos em reticidade pesquisam, estudam e observam para escolherem melhor as suas provas. Então, certamente nós, enquanto estávamos ainda antes da atual encarnação, fizemos o mesmo. Nós pesquisamos, ouvimos amigos espirituais, decidimos, planejamos para que nós estivéssemos nessa encarnação. Então, quando nós nos queixamos da nossa vida atual, como diz Emmanuel, nós estamos renegando a nós mesmos, porque nós estamos reclamando de escolhas que nós mesmos fizemos e que podem nos levar a uma situação no futuro de mais paz, de mais tranquilidade, com a nossa própria consciência, uma vez que nós teremos galgado posições, vencido a nós mesmos, de tal forma em que nós podemos sair dessa encarnação melhor do que nela entramos. Isso me lembra de um caso de uma amiga muito interessante, uma amiga espírita, né, em que ela conta de um modo muito curioso que desde pequena, quando criança e quando jovem, ela tinha uma dificuldade muito grande, ela não sabia por que razão, não sabe por que razão, de ter contato com pessoas que sofriam de algum tipo de deficiência, se fosse física ou mental. O contato com essas pessoas para ela era penoso, ela não se sentia bem na presença dessas pessoas, ao vê-las, procurava evitá-las. E sabe-se lá por que caminhos insondáveis, e na verdade caminhos que deixam de ser assim tão insondáveis a partir do momento que se compreende a doutrina espírita, ela escolheu uma área profissional que foi justamente a fisioterapia. E vejam bem, o indivíduo que exerce esse ofício nobre da fisioterapia, evidentemente lida com muitas pessoas que sofrem de dificuldades físicas, dificuldades mentais, vários tipos de deficiência. Então, vejam só que ela, por vocação,
foi levada a escolher uma área profissional que fez com que ela tivesse contato justamente com uma de suas dificuldades. E a partir daí, com aquela prática profissional repetida, com o aprendizado, enfim, com a experiência profissional, ela conseguiu superar essas dificuldades. Então, certamente, essa escolha dessa área profissional não se deu por acaso, como a escolha, de uma forma geral, das nossas opções antes da encarnação. Então, meus amigos, não nos esqueçamos de que a escolha que nós fazemos, ela está relacionada ao modo como será a nossa futura encarnação. E as encarnações são todas solidárias entre si. É claro que nós não entramos em uma encarnação exatamente igual ao modo como saímos da anterior, porque no período da reticidade nós também progredimos, aprendemos, como vimos aqui, pesquisamos para que possamos tomar as melhores decisões. Então não é de espantar do espírito escolher as provas mais difíceis, seja uma prova relacionada à dificuldade de doença, seja uma prova relacionada à carência material, seja uma prova relacionada à abundância material. Sim, porque os espíritos dizem que essas provas ainda são mais difíceis do que da própria carência, em função dos abusos, do orgulho, da vaidade que a abundância de recursos materiais poderia provocar. De tudo isso, meus amigos, o que fica para nós é um extremo reconhecimento à lei de Deus, que não nos deixa nunca pobres de oportunidades, do ineditismo da doutrina espírita de mostrar que nós temos participação no nosso processo evolutivo, escolhendo as tarefas a que nós nos propomos para que possamos progredir, e mais ainda, um sentimento de responsabilidade e de gratidão muito grande para que nós possamos valorizar a atual oportunidade da encarnação, que nós não percamos oportunidades de refletir, de nos reformar, de conhecer a nós mesmos, de nos tornarmos melhores, de fazermos o bem, uma vez que as circunstâncias em que nós estamos colocadas, se não foram escolhidas integralmente por nós, foram certamente as melhores que, com a nossa participação, nós tivemos como arranjar, tivemos como planejar, para que nós tivéssemos as melhores oportunidades de evolução atual. Então, meus amigos, que Jesus nos abençoe na nossa caminhada, que nós possamos progredir nos nossos propósitos e que possamos cumprir a missão que é comum a todos nós, que nós saiamos dessa encarnação melhor do que nela entramos. Que Jesus nos abençoe sempre.